Gente, acho que não falou nada, tá? Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu tô bem. Estamos bem, graças a Deus. Muito cansados, né? Porque hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Sextou. Não, mas... Sextou. Com S de cansaço. É isso aí. Sextou, gente. Sextou pesado, mas vai. Não, hoje eu vou sextar. Mesmo machucado, hoje eu vou sextar. Você vai sextar. Ah, vai sextar. Ah, tu ainda tem jogo hoje do Interclasse? Não, eu vou no Barcelona jogar mesmo. Aonde é o Barcelona? Aqui, pertinho. Perto da sua Ali casa. perto de casa, ali? Perto de casa, é. Meu Deus do céu. Toda sexta-feira, 10 horas. Barcelona 10? é tarde, né? Na sexta-feira. Da- Na sexta-feira, 10 horas. Mas Das todo 10 mundo às espera 11h30. alguma coisa numa sexta-noite. A música é diferente, mas... Cara, eu mas adaptei. eu não espero nada. Hoje eu tô desanimado porque minha morena não está aí desde quarta-feira. Ah, mas Aí que é é complicado. isso, que é isso. A vida fora, a vida... Cara, é. Há muita vida lá fora. Mas a vida lá fora é morta sem minha morena. Não Ai, dá. ai, Ah, Aí... ai. O que eu estou tomando não ficou nem doce, ficou melado. É melada. Pô, tem como, Melado. né? então, meu povo, estamos no nosso segundo episódio da segunda temporada. Qual que é o tema de hoje, Giovana? A volta do Profeta Fujão. A volta. Eu ia falar a volta dos que não foram, não é verdade. Não, hoje é só a volta... Na verdade... Pô, Podia como ser a volta dos que não foram? Porque assim, ele foi. Não foi. Exatamente. Então vamos alterar aqui Jonas, a volta dos que não foram. Pronto. Ele não Ficou foi, legal. Jonas. A É volta do que não foi. A volta do que não foi. Pronto. Jonas, a volta do que Exatamente, não foi. cara. Ficou legal. Exatamente. Ficou massa. Brainstorm imediato. Imediato. Aqui se faz ao vivo. Quem Ao sabe vivo. faz ao vivo. Ao vivo. Exatamente. É assim que a gente faz. Exatamente. E aí... Aí... Pô, o Gabriel fica falando pra gente não prestar atenção no que ele fala. Então, Mas a gente Segredo, vai pra que quem faz. não Mas sabe, o interessante- o Gabriel, nosso diretor, Nós temos ele vozes fala ocultas. do nosso ouvido. Nós temos vozes ocultas Só que nos orientam. isso, aqui. mas tá tudo certo, tá tudo certo. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente viu no primeiro episódio o chamado de Jonas, Que Jonas é um... a A negação, fuga. o quanto que o coração dele estava longe dos propósitos de Deus, o quanto que ele resistiu a esse propósito, o quanto também que ele imaginou que ele estava fazendo certo indo embora, Sim. porque e aí a gente viu muito aquela questão da fé, né? A fé que crê para ver e a que vê para crer. E aí ele viu que as coisas estavam dando certo, então era essa mesma vontade de Deus, que eu fosse embora e tal. Só que aí volta no questionamento, né? Ele foi ou não foi? É a volta do Que que, não foi. que foi, mas não foi. A volta do que foi, mas não foi. Não Foi pra foi. longe, foi pra longe. E aí Deus prepara. Eu não imaginei que a gente ia começar o nosso podcast assim, mas eu vou começar assim porque eu acho que vai ficar legal. Comece como? Eu sou um cara que eu fico olhando pra minha vida e eu fico pensando assim, o que é que tá na cabeça de Deus, né? Da minha vida, né? Como que ele... Você faz esse exercício Eu faço aí? esse exercício. Ele é um exercício... É complicado, né? Não, ele é um exercício bem... Como é que fala? Bem Desafiador. perturbador. Ah. Sim, é isso que eu Né? ia falar. É bem Complicado, perturbador. Complicado. E aí, eu fico pensando, assim, como que Deus... É claro que muitas vezes a gente só observa isso depois, mas ele prepara ambientes para tratar o nosso coração, né? Porque o capítulo 1, ele termina com Jonas dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites. Ele fica ali e tudo mudou no coração de Jonas depois desse lugar. Então Deus prepara esse lugar para Jonas. E aí uma das coisas mais bonitas que eu achei desse capítulo 1 foi a percepção de que ele sai das terras altas lá de onde ele morava e ele vai descendo, 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 descendo até cair dentro do peixe. E lá no fundo do poço, né? Lá no fundo do poço, né? No poço de Jonas, que era dentro do peixe, Encontrou a luz. ele encontrou com a voz, né? Que eu gosto de chamar, falei isso no sermão e vou repetir, que eu gosto de chamar de um encontro com a nossa consciência. Jonas, ele está no lugar que Deus preparou
para Deus mostrar para ele que o caminho dele estava errado. Que o coração dele estava errado. Esse lugar é dentro de um peixe, provavelmente a muitos metros de profundidade, que ninguém sabe. E ele começa o capítulo 2 orando. E isso é muito importante, porque no capítulo 1, todo mundo estava orando quando a tempestade estava pegando, né? O texto é muito claro em falar que cada um orava para os seus deuses. E ele... Distante, estava distante. Totalmente. A pessoa distante, ela provavelmente para de orar, né? Porque toda vez que ela ora é um encontro com sua consciência e a consciência pesa, né? Então ela para. Mas aí, quando ele se coloca naquela situação, ele percebe que a única coisa que ele tinha ali era a oração. Mas você vê que no primeiro versículo é interessante, né? Ele fala, orou ao seu Deus, né? Você vê que ele reconhece a intimidade, né? Ele volta... e não é bem assim o ciclo da vida, né? Às vezes a gente vai pro fundo do poço lá, daí depois, mas a gente ainda lembra do nosso Deus, né? Cara, e assim... seu Deus. É pessoal, né? Ele tratou pessoalmente. Mas muitas vezes só lembra porque tá no fundo do poço. Porque a gente... Aí volta o que eu falei. Deus prepara esses lugares para seus filhos. É igual aquela passagem do filho pródigo, né? Ele fala, voltei para a casa do meu pai. Olha quanto tempo ele estava distante e depois ele voltou, mas ainda ele sabia que ele era a casa do pai dele. Igual o Jonas, volta para o seu Deus. Ele falou, não, meu Deus, eu vou orar. Dentro da ideia de que a história de Jonas é um paralelo com a parábola do filho pródigo, né? Assim como Deus preparou o coração do filho pródigo para ficar no meio da lama com os porcos, dividir a comida com os porcos, o peixe tinha esse mesmo papel no coração de Jonas, né? E aqui no capítulo 2, ele traz uma poesia hebraica, uma oração de Jonas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha parado para analisar, primeiro, que isso aqui era uma oração, né? Que isso aqui era uma poesia que ele estava fazendo. É importante lembrar que Jonas não tirou isso do nada, né? Jonas... ele já tinha lido os Salmos. É isso que eu falei, lembra muito o lirismo dos Salmos, né? Muito. Demais. Não, na minha angústia clamei ao Senhor. Quantos Salmos tem que falar isso? Vários. Na minha angústia, sempre na sua angústia você clama ao Senhor. Inclusive, Dudu, aqui tem uma discussão, eu sei que isso é uma questão técnica, né? Talvez nem interesse pessoal, mas existe uma discussão de uma das coisas da veracidade do texto de Jonas, era realmente como é que num texto narrativo, do nada ele coloca uma poesia. Né? E a justificativa delas era que Jonas não tirou do nada. Lembra que Jonas era profeta, ele tinha pleno conhecimento das escrituras, né? Ele tinha pleno conhecimento das escrituras, do saltério, dos hinos, e aí ele só fez aquilo que ele já estava acostumado. Ele não fez nada, saí de mim e fiz alguma coisa que eu não sabia. Ele começa a oração dele. Cara, essa oração é bonita, né? Meu Deus do céu. Ele começa entendendo bem assim, cara, eu sei, Deus, que o Senhor me colocou num lugar para eu te clamar, né? Ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, Deus coloca a gente em lugares de angústia que oportunizam essa oportunidade de clamarmos a Ele. Então, muitas vezes, e aí dentro daquela fala que eu falei, né? Às vezes eu fico pensando, cara, se Deus me colocou aqui, eu fico tentando elucidar o que está acontecendo, né? E aí, Jonas entendeu naquele buraco que ele estava desse jeito. Ali era o lugar que Deus colocou para tratar alguma coisa no coração dele. Jonas estava com o sentimento de que, cara, eu vou morrer. Uma hora ou outra, eu vou morrer. E aí ele diz que ele estava angustiado. Na angústia dele, ele clamou ao Senhor. E o que é de mais belo é porque mesmo na nossa angústia, o Senhor nos ouve. Né? Ele diz bem assim, e ele me respondeu. Aqui, salvo engano, acho que tinha muitas bíblias antigas que a palavra eles mudavam, né? Sheol, né? Eles tinham a palavra no grego, no aramaico, né? Não, é no Sheol mesmo. É no Sheol. Mas ele me respondeu. Aí ele respondeu da onde? Aí ele diz, do ventre do abismo. É importante lembrar que nos Salmos, por ser uma poesia, né? Por exemplo,
Tem uma música lá no Nordeste que ele fala: quando olhei a terra ardente, a fogueira de São João. Isso. Eu perguntei a Deus do céu. Eu perguntei a Deus do céu judiação. por que tamanha judiação. Quando olhei a terra ardente, quem é que vê uma terra ardendo? Mas é figura... Ardente quente, uai. Uma figura de linguagem. ali, É uma figura de linguagem. Exatamente. E a poesia hebraica também é recheada dessa figura de linguagem. Primeiro que Jonas não está no abismo. Onde é que Jonas está? No peixe. Está dentro do peixe. Sim. O que era esse abismo? O que Jonas tá trazendo pra gente é assim, olha, eu estava no fundo do poço. E aí há um abismo entre eu e Deus, e quando eu clamei, mesmo nós estando muito distante de Deus, ele me ouviu. Então olha que interessante, porque ele está falando, olha, para nós que estamos no dia da angústia e que nós estamos no abismo, se nós clamarmos, o Senhor nos ouve. É muito igual, parece o Salmo 55, né? Quando o salmista fala assim, toma as asas da alvorada e vou para até os confins da terra, até lá tu estás também. Até lá tu estás. Perfeito. É o lirismo, né? O que é as asas da alvorada? É uma figura de linguagem Na também. 1:7. Esqueci. Cadê? Minha fortaleza no dia de angústia. Isso. Exatamente. Tipo, Deus não é uma fortaleza, Exatamente. né? Mas ele pega, ele se apropria para a gente poder entender qual que é o sentimento daquilo, né? Então, ele fala bem assim, que mesmo eu lá, mesmo muito distante, essa palavra abismo, ela significa Sheol, que é uma palavra que há uma discussão muito grande de ser chamada de inferno, né? É a ideia de que ele está no fim do mundo, que ele está num lugar de muita angústia. Ele está muito mal. A aflição é grande aqui, né? Hã? A aflição É muito grande. Muito grande. E, cara, é importante a gente destacar o seguinte: se a gente vive numa vida em que a gente está fugindo de Deus, a consequência é a gente chegar nesse lugar de abismo. Mas aí eu penso, né, a providência de Deus é tão grande que até mesmo no abismo você lembra que você tem um Deus. Porque quando o cara tá no abismo e ele não lembra que tem Deus, aí é preocupante. A gente vai chegar lá. Aí é preocupante. A gente vai chegar Se você tá lá. no abismo, você lembra ainda, pô. É a providência de Deus te seguindo Mas ali. muitas vezes a gente pensa, tipo, por que Deus tá me colocando nessa situação? Então, mas se você pensa isso, é porque você ainda tá sentindo a presença de Deus. É. O cara que nem pensa isso, ele não tá nem aí. Fala, tô no abismo, tá bom demais. Pra mim, eu tô aqui, tá bom demais. Jonas, nesse começo, ele quer destacar pelo menos duas coisas. A primeira é, cara, eu tô no fundo do poço. E o fundo do poço era um lugar de grande distanciamento de Deus. E mesmo eu estando lá, o Senhor me ouviu. E eu pude clamar também, né? E eu pude clamar. Mesmo estando lá, eu lembrei que ainda eu só encontro socorro em Deus, né? Isso que é interessante a visão dele. Só né? que Ele aí, tá lá. olha que interessante, que eu acho que isso é uma percepção importante que nós precisamos ter, que é o seguinte: eu preciso saber quem me colocou nessa situação. Aí é discernimento. Inclusive, pode ser duas pessoas. Jonas se colocou nessa situação. Ele mesmo, com certeza. Mas olha o que ele diz no verso 3. Pois me lançastes. Ou seja, quem me lançou? Ele atribui a Deus, né? Deus me lançou no profundo, no coração dos mares, ou seja, num lugar muito profundo, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas, que é onda também, né? Passaram por cima de mim. O que ele está dizendo? O Senhor me conduziu para esse lugar. E aí é que tá... Poxa, será que Deus leva a gente para um lugar de angústia? Eu acredito com certeza. Acredito. Mas Deus não é bom, Dudu? Ele continua sendo bom, mesmo levando... Uai. Nós não somos o centro da vontade de Deus? Não. Não. Na verdade... Será que Deus vai fazer a gente sofrer? Deus Sim. nos leva pro sofrimento justamente pra gente aprender. Porque se ele não quisesse, ele nem levava a gente pro sofrimento. É tipo aquele ditado, há males que vem para o bem. Tipo o que aconteceu com meu pai. Certo. Foi uma desgraça ou foi uma graça? Exatamente. Foi uma E graça. tava no plano, né? Tava no Tava. plano. Tava no plano. E tava no itinerário lá de Deus para as Justamente. nossas vidas. Por isso que na verdade, a gente está no primeiro cast, é interessante. O presbiteriano, ele sempre tem essa... sempre tive essa certeza. Aconteceu alguma coisa, gente, tava no roteiro. Vamos Tava seguir. no roteiro. Vamos seguir, porque se Deus permitiu esse roteiro, é porque vai ter um desfecho. Com certeza. Aqui, Jonas está certeza. falando bem assim, cara, eu sei que o Senhor é soberano. Exatamente, é isso aí. Vai ter Eu um sei desfecho. que o Senhor me colocou nisso aqui.
E aí, ele entende nesse momento de que ele está longe de Deus. Mas isso que é E interessante. que Deus está amarrando ele de um jeito para voltar ele para o lugar que ele tinha que estar. Mas isso mostra quanto é o tamanho da nossa incompreensão da grandiosa genialidade de Deus, né? O pastor Joás usava uma expressão que ele falava da mente criativa de Deus. Quando ele falou isso, eu achei interessante. Falou, realmente, Deus tem uma mente tão incompreensível que ele nunca vai chegar a entender, que ele mesmo diante do mais absoluto caos e confusão, ele está no controle absoluto de todas as coisas. Regendo todas as coisas. É interessante ele reconhecer isso, né? Ele fala, tu me levaste. Então eu sei que vai ter um desfecho agora, apropriado. E aí, Dudu, cara, aí é que é complicado. Porque assim, esse discernimento na angústia é que é dureza. A gente fala, mas é muito mais fácil a gente ficar, por que Deus tá me colocando nessa situação? Por que eu tô aqui? Você resmungar. Ou então assim, precisava disso? Sim. De tudo isso? Será que precisava de tudo isso? É que nem um menino chegar e falar pra mãe bem assim, mas mãe, beleza, a senhora me bateu, pai, a senhora me bateu, eu merecia mesmo. Mas precisava bater tanto? Você lembrou, eu gosto daquela passagem de Jó, quando o Jó tava questionando lá, caso eu não fiz os teus preceitos, se eu que era fiel. Daí Deus fala, onde estava você quando eu sentava as estrelas do céu? Pronto. Tu não tava lá, irmão. Quem é você pra questionar os meus desígnios? A gente vai falar isso domingo, tá? Aí, Romanos 9, né? Foi sem combinar, hein, galera? Isso daí eu nem Romanos sabia. 9. Romanos 9 diz o quê? Ele fala assim, quem é tu pra questionar minha misericórdia, irmão? Isso que eu acho engraçado, né? As pessoas ainda se questionam, né? Falam, mas Deus, por que tanta coisa? Mas quem é você, mano? Quem é você? Eu que estou no controle da história. É isso que as pessoas não percebem. Nós estamos dentro da linha do tempo. Deus está fora da linha do tempo. Totalmente. Deus, ele controla a história com mãos de ferro ali. Não. É ele que está gerindo todas as coisas. E as mãozinhas dele. Então, só que tem um problema. Todo mundo, em determinados momentos, chega nesse lugar de angústia e nesse lugar de encontro com a sua consciência. Com certeza. Todo mundo chega. Só que nem todo mundo consegue discernir que aquele é um lugar para eu crescer. Talvez eu diga mais, o cristão sempre de vez em quando tá nesse lugar aí. Mas nem sempre ele tem um discernimento para sair, para enxergar. Exatamente. E para enxergar que a situação é Deus que colocou também, né? Porque, veja como o texto vai caminhando. Eu tô na angústia, eu clamei ao Senhor, o Senhor me lançou no profundo do mar, ele me cercou, ele me guiou e tal. Aí ele diz no verso 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Expulso, a ideia da palavra lançado aí eu fui expulso, né, da tua presença. Mas olha o que ele diz, tornarei porventura a ver o teu santo templo? O que ele está dizendo? Ele falou assim, cara, o Senhor me colocou nesse lugar de dureza, de tristeza, de angústia, independente se eu merecia ou não, porque no caso dele ele merecia. Mas ele não fazia assim. Mas ele falou bem assim, cara, eu fui expulso da tua presença, mas será que eu vou voltar a ver teu templo? E o que é o templo? A gente olha para o templo e a gente pensa aquela construção de tijolo e tal. Não, era o que o templo simbolizava. Primeiro, a presença de Deus. É isso que eu ia falar agora. Sim. Ele tá perguntando bem assim, ele tá na angústia e tal, ele tá falando bem assim, será que algum dia eu vou ter a presença de Deus novamente? Eu estarei na presença de Deus? Segunda coisa que o templo representa é o sacrifício. Será que eu tornarei a ver, ou melhor, será que eu tornarei a ter o teu perdão? Então, essas duas coisas que Jonas fala aqui, traz muito a ideia do filho pródigo. Mas eu te falar, essa postura aqui também é difícil de ter, né? Às vezes, quando o cara tá no fundo do poço, ele não fica pensando em voltar pro templo de Deus. Ele quer sair de fora, ele fala, o que é isso? Tava num Deus que é bom, e ele é bom mesmo, apesar da condição das coisas como ele faz, segundo o conselho da sua vontade, não tem nada a ver com isso. Ele continua sendo bom, mas ele nos coloca em algumas situações difíceis. Tem gente que quando chega na situação difícil, ela quer saber, não é isso que eu quero, não. Eu achei que o contrato era outro, né? Sim. Achei que o contrato era só bondade, era só festa. Daí quando vem a parte difícil... aquela ideia, né? Eu achei que eu era o centro da vontade de Deus. Exatamente. E quando vem a parte difícil, a pessoa fala, não quero voltar a ver o tempo. Eu quero sair fora de tudo isso daqui.
Quer fugir. Então essa atitude aqui já demonstra que ele é uma pessoa que, né? É igual... Ele tava errado? A gente falou no último episódio que a gente, tipo, critica Jonas por ter fugido de Deus, mas todo dia a gente foge de Deus. Mas ele teve o discernimento de, tipo, e eu enxergo a providência de Deus no crente, mas, né? a perseverança dele no santo dele, até quando ele tá nesse momento de dificuldade, distante, porque você vê, o santo quer voltar, né? Ele quer voltar para a presença de Deus. Daí você já vê uma distinção clara de quem às vezes estava na presença de Deus, quando vai para a dificuldade não quer voltar mais. Pelo contrário, ele acha desculpas para dizer, não vou voltar para esse Deus aí, deu tudo errado, não é ali meu lugar, vou procurar outra coisa para mim. O Jonas, ele... Cara, eu tenho uma dificuldade não, mas eu tenho uma coisa que assim... Nós, humanos, coração corrupto, a gente fica lutando. Nós ficamos lutando com Deus o tempo inteiro. Então, a gente nunca quer a presença de Deus. A gente nunca quer a presença de Deus. É o que a gente sempre fala. A gente vai fugir de Deus o tempo inteiro. A queda provocou isso no nosso coração, né? Por isso que é tão difícil você fazer devocional. A gente não quer viver na dependência de Deus. A natureza humana nossa não quer estar perto de Deus. Só que aí é o seguinte, eu não acredito naquela frase que diz assim, se você está nesse lugar, é porque alguma coisa vai melhorar na tua vida. Você tem que ajustar. Nem sempre. Depende muito da postura da pessoa que está nisso. Sim. Tem gente que aprende na aflição e no abismo. E tem gente que não aprende. Tem gente que só repete. E às vezes esse é o propósito também, né? Às vezes a pessoa vai repetir muitas vezes até chegar no dia do aprendizado. Cara, então a gente olha pra vida de pessoas e a gente fala assim, cara, será que esse cara não tá entendendo que ele tá vivendo isso porque ele é orgulhoso, porque ele trata mal as pessoas, porque ele é duro, porque ele é assim? O cara não percebe. Não percebe. E ele não percebe por quê? Porque ele é orgulhoso. Ele não quer ver. E quando ele não quer ver, não adianta. Ou Deus coloca isso no coração da pessoa, ou não vai. É a mesma coisa, qualquer coisa. Pô, o cara tá no 3º casamento, no 4º casamento. O que aconteceu? Você não entendeu, irmão. É igual quem não consegue se... Perdão te interromper. Igual quem não consegue se estabilizar em uma igreja. Pode ser também. Nenhuma igreja é boa pra mim. Nossa, eu pensei uma pessoa agora que... Perdão, Senhor. Mas, tipo... eu não consigo me criar raízes em lugar nenhum. Nenhum lugar é bom pra mim. Não sei o que lá. Será que o problema tá em todo lugar ou o problema tá em você? Exatamente. Aí Deus coloca situações na vida que é pra pessoa aprender. E o orgulho é difícil, né? Quebrar o orgulho. Demais. Mas nem sempre a pessoa aprende. E é isso que a gente precisa entender. Que, cara... O filho pródigo, olha o tanto de coisa errada e tanto momento que ele passou para poder cair em si. Não. O cara chegou a comer a lavagem, ele saiu de um lugar que ele tinha tudo, que é a presença do Pai, presença de Deus. Exatamente. Para comer lavagem dos porcos. E o engraçado é isso. A nossa natureza é tão ruim. Mas me diz uma coisa, Dudu. Por que ele não percebeu que a lama dele foi quando ele gastou tudo? Foi quando o patrão não pagou. É o que você falou, o ego, o orgulho, e é na nossa natureza. A natureza do ser humano é tão ruim que você tá lá comendo lavagem de porcos, você acha que é bom. Você acha que é bom. Você falou do casamento. Quanta gente tá num casamento ruim pra danar e tá achando que tá abalando. E não tô falando que a pessoa tem que separar, mas tô falando que ela não entendeu, que talvez ela tenha que mudar atitudes dentro do casamento. E ela tá lá por alguma consequência, uma escolha dela, mas daí ela tá gostando de comer lavagem de porcos. A gente é assim às vezes. Exatamente. A gente tá lá fazendo a coisa errada e fala, não, mas tá bom essa coisa errada que eu tô fazendo aqui. E a gente tá só se afundando na lama. É muito mais cômodo você ficar no lugar do que você querer sair. E você falou... Exatamente. Cara, mudar. E aí, o verso 5, ele é importante justamente por quê? Porque ele termina com a palavra cabeça. Ele diz assim, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Cara, quando a pessoa tá perdido. Totalmente. Cara, a cabeça. E o que é a cabeça?
é a ideia de que... Eu não sei vocês, quando eu leio esse lirismo bíblico, eu consigo enxergar a cena. Quando ele vem falando, né? Cara, as águas me também cercaram, mas o abismo me rodeou, a alga tá em torno da minha pessoa. Você percebe a angústia do cara. O cara tá perdido, tá totalmente perdido. A ideia do Salmo é essa. A gente tem que ler o Salmo isso. Quando a gente pensa assim, Deus é a minha fortaleza, a gente tem que imaginar uma fortaleza. Cara, não, eu sempre fiz esse exercício. Não sei o Salmo é assim. Comigo, então a gente tem que pensar o seguinte, cara, o cara que tá nessa situação de Jonas, onde que ele tá com a cabeça? Perdido, ele tá Perdida. perdido. Então imagina, olha o que ele coloca, ó. As águas me cercaram até a alma, opa, o centro da vida, a alma. O abismo me rodeou. Aí ele, ó, o abismo me rodeou, não ou seja, né? me cercou, eu tô cercado do abismo. Tá dragado ali. Então, uma cabeça perdida começa a se estabilizar, e aí ele diz bem assim, as algas se enrolaram na minha cabeça como se fosse uma corrente. Que ele não podia mover, não conseguia racionalmente entender aquilo lá. O que é que aconteceu? Quando ele pergunta, né? Tornarei porventura a ver o seu templo, a sua cabeça volta para o lugar. Volta para a centralidade do negócio. Opa, qual que é a centralidade? A presença de Deus e o sacrifício. Volta para a centralidade. Aí ele diz, desci até os fundamentos dos montes, né? Ou seja, até lá na base da terra, lá no meio da... Aí ele diz, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Então perceba, é bonito. Ele desceu, mas agora que a cabeça dele se firmou na presença e no sacrifício, ele começa a subir. Falou aqui, né? Você falou do como que a gente pode ver no castigo algo bom, né? Eu lembro daquele texto, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando eu vejo que lá, eu percebo, realmente, a gente percebe o castigo de isso, aquilo nos traz paz, por quê? Porque aquilo nos livrou do pecado, né? Totalmente. E aqui ele tá lembrando, será que eu vou ver essa misericórdia tão boa que eu já vi outrora? Será que eu vou voltar a isso daí? É isso que ele se questiona. E olha que interessante, porque assim... Lembra que eu falei, né? Pô, acho muito interessante que ele sai da cidade montanhosa dele e vai até o fundo do poço, que é estar com o peixe, né? Perceba que depois que ele para sua mente, ele diz bem assim, será que algum dia eu vou voltar a ver o templo? As algas amarram a cabeça dele, ele tá preso. O abismo prende ele volta à presença de Deus. O que é que começa a acontecer com a vida dele? A subir. Então ele diz, ó, eu desci até lá embaixo, até os fundamentos do monte. Mas ele termina o verso 6 dizendo o quê? Fizeste subir da sepultura a minha vida. E aqui é um reconhecimento extraordinário, né? Ressuscitou. Só Deus pode fazer isso, né? Ressuscitou. Aí ele vai falando, da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. No teu santo... Tem. Então volta lá, olha a pergunta. Eu vou voltar a ver o templo? Agora que o arrependimento e a conversão chegou no coração dele... Eu me lembrei do Senhor. Ele lembra do Senhor e subiu a ti a minha oração. Olha a palavra subir de novo. Mas você vê que no mesmo... Subiu até a minha oração, onde? No teu santo templo. No mesmo texto é um contraste. Ele fala, quando dentro de mim desfalecia a alma, ele fala, estava lá, fustigado... Me lembrei do Senhor e eis que o Senhor me fizesse subir até o santo templo. Isso é bonito demais, né? E é o seguinte, pode fazer uma coisa. E é o seguinte, simples, não tem como. Pra gente subir na vida com Deus, a gente tem que descer. Então eu vou dar 2 exemplos pra vocês. Esse é o caminho do cristão, né? Esse é o caminho do cristão. Difícil. A gente primeiro tem que ser humilhado pra depois ser exaltado. É igual, eu já falei pra você, os humilhados serão exaltados. Naquele filme mais antigo, o primeiro filme dos 10 Mandamentos da década de 50, tem uma parte lá, quando ele pega Moisés, leva Moisés pro deserto, ele derruba Moisés e vem uma voz, que era característica de Hollywood, ele falou, agora a massa está pronta para a mão do olheiro. Cara, quando ele fala isso, você percebe, ele falou, depois que eu tirei todo aquele orgulho que você tinha de ser um príncipe do Egito, né, cresceu 35 anos com ouro,
Todo mundo te servindo. Tinha tudo, né? Você era o cara. Maior escola da época. Eu precisava te levar pro deserto e mostrar pra você que você não é nada. Agora você tá pronto. Agora eu vou começar. É o que você falou. Não tem como. A vida do cristão é, você tá aqui. Não tem como. Daqui a pouco você fala, não, tô com Deus. Não, agora eu vou te lapidar, né? Aqui eu vi uma frase essa semana, falou, né? O diamante só é forjado à força, né? A força. O diamante não é forjado por exemplo, suavemente, é? A partir de batendo. A partir de domingo, a gente começa a pregar a história de José. Do Egito? José do Egito. Aí então, é bonito são também. 12 capítulos pra frente. Show, né? hein? A gente vai falar sobre 12 capítulos aqui. Assim como o Caio falou que a gente não consegue se manter lá, justamente, por que a gente tem que toda hora estar subindo pra poder descer? Porque não tem como a gente... aqui. Enfim. Porque não tem como a gente se manter lá, porque a nossa natureza sempre é pecaminosa. Por isso que sempre é necessário Por isso que a gente vive numa montanha-russa. Exatamente. Aí a gente pega a história de José. A história de José, todo mundo lembra da história de José e a gente viu José como um coitadinho, né? Sim. Mas quem era José? O filho preferido do papai e da mamãe, né? Principalmente do papai. O José só vestia roupa melhor do que os irmãozinhos. Só ninho puro, cara. O Jacó tinha dinheiro. O Jacó não era pobre. Sim. Tinha dinheiro. Tudo de bom ia pro tal do José. Só que, cara, pra Deus usar José, ele tem que quebrar José, pô. Ele tem que quebrar José. Aí o que é que acontece com o José? Não tem como, né? Nosso ele orgulho não... Ele vai pro fundo do poço. E nosso orgulho não pode conviver. Os irmãos tentam matar ele, aí não tem coragem de matar. Aí jogam ele dentro do poço, vendem ele. Depois ele passa por N humilhações no Egito. Não. Várias. Aí ele vai pro Egito, chega lá com o... Potifar. Como é o nome dele? É o Potifar. A mulher, por causa da mulher de Potifar, ele foi preso. Dentro da cadeia ele foi enganado pelo copeiro lá que não lembrou dele. Não lembrou dele. Ele ficou 5 anos preso, inocente, sem ter feito. Sim. Mas depois o que é que aconteceu? José foi exaltado. Foi restaurado, né? Pro governador. Governador do Egito e salvou todas as nações. Mas é que aquela história, né? O nosso orgulho dessa nossa natureza caída não consegue conviver com o Deus Santíssimo. Deus tem que quebrar a gente, senão... Vai quebrar. Senão não vai dar certo, nunca dá certo. Mas é por isso, Dudu, que eu falo. Quanto mais Deus levar a gente ao encontro da consciência, melhor. Com certeza. Então, outra pessoa que me chama muita atenção na Bíblia, Jesus. Jesus foi humilhado, botou o corpo finito, foi maltratado. Foi a principal humilhação, né? Foi torturado. Deixou de ser Deus para se fazer carne igual a gente, esse pessoal imundo aqui. Exatamente. Foi a maior humilhação. A maior humilhação. Muitas vezes a gente esquece que Jesus foi gente na série The Chosen, que eu tô assistindo. Tipo assim, tem umas coisas tipo aleatórias de coisa normal, mas eu fico, gente, Jesus passou por isso. Não, a gente não esquece que essa foi a maior humilhação. Sim. A maior humilhação. Ele estava na fundação dos tempos, no concílio. Quando eu fico imaginando isso, né, que ele estava lá na definição das coisas, no Concílio Santo, e mesmo assim o pai falou, ó, tem uma missão que você tem que cumprir. E foi, né? E isso foi a maior humilhação que ele sofreu. E não tem jeito. Dentro da perspectiva do reino de Deus, os humilhados que são exaltados. Sempre. É quem é quebrado. É quem é quebrado. Aí, o que é mais interessante do Jonas é porque o Jonas ele é meio cara de pau, né? Porque depois de ele ter sido humilhado e graças a Deus ele soube aproveitar, e aí a gente sabe que é Deus que cuida, né? Mas ele soube aproveitar o abismo, a angústia, para tratar o coração dele, que como a gente falou, tem gente que não aprende, né? Ele conseguiu aproveitar isso. Aí ele diz no verso 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que é que ele está falando? Ele está trazendo aqui o que ele aprendeu da situação da vida dele. O que é que ele está dizendo? Olha, todo mundo que abandona o Senhor, aquele que abandona a presença do Pai e se entrega às suas próprias vontades, né? Se entrega às suas próprias vontades, alimenta. Tiago, capítulo 5, diz que os ricos engordam o seu coração. Então, aqueles que engordam o seu coração, isso é idolatria.
Abandona o que eles Vocês estão adorando coisas vãs. Ele diz, idolatria vã. E quando vocês fazem isso, vocês abandonam quem é misericordioso com vocês. Porque aí é que tá. Lembra, por que Jonas não queria pregar o evangelho lá em Nínive? Porque ele achava que o pessoal não merecia, horas. Exatamente. Que ele era melhor que os outros. Só que aí, então vamos montar o quadro? O que é que Deus está fazendo com o Jonas? Jonas, eles não merecem não? Então tá bom. Te coloco... primeiro, né? É você que decide isso, né? É você que decide quem merece ou não merece ouvir a minha palavra. Só que agora... Olha que absurdo, né? O cara afrontou Deus de tal maneira que ele falou, pô, eu vou decidir, Deus, aqui. O senhor não tá em sã consciência para decidir, vai pegar para Nínive. Exatamente. Como só que pode, né? que Deus faz o que com Jonas? Jonas, tá vendo como tu é igual a eles? Ele mostra, né? Tá vendo? Coloca o cara você abandonou seu pai e você viu da minha misericórdia. Você provou da minha misericórdia. E sabe qual que é o problema? É que normalmente quando a gente prova da misericórdia de Deus, em vez de a gente se tornar mais humilde, a gente se torna mais orgulhoso. A gente fala, eu tenho a misericórdia de Deus. Em vez de falar bem assim, olha, se chegou até mim, precisa chegar até os outros. Exato. E aí, é isso que ele está falando. Ele falou mesmo assim, nossa mãe, eu abandonei aquele que é misericordioso. E misericordioso é a ideia de hesed. Hesed é um termo de amor de compromisso. Amor de sangue. É você amar o outro dando a sua vida em resgate de. Essa palavra hesed, ela aparece, inclusive é a palavra principal do livro de Ruth. Porque é a ideia de um amor compassivo. Um amor que se entrega, um amor voluntarioso. E ele fala bem assim, poxa vida, eu abandonei aquele que se entregou por mim. Né? Mas isso precisa gerar na gente algumas coisas. E aí ele diz o verso 9. Algumas atitudes, algumas ações práticas. Primeira coisa, olha o que ele diz. Mas com a voz do agradecimento. Gratidão. Um espírito de gratidão gera humildade. Lembra? Não só da boca pra fora, né? Não gratidão mesmo. Gratidão mesmo. Não é só aquela gratidão... Qual é a palavra de hoje? Não, gratidão. Gratiluz. Gratiluz, Ou a pessoa indagada... Não, sou grato, sim. Será? Não. Será? Não. Sei. Essa gratidão é do quê? Ele está reconhecendo quem é Deus. E quem é Deus? Misericordioso. Que tem um pacto comigo, tem uma aliança comigo. Isso é aquela gratidão que mora no coração, né? Que te conforta. Que você sente todo dia a gratidão quando você acorda. Né? Como é que Paulo fala, né? Se tiver o que comer, o que vestir, vai ser o mais feliz de todos os De todos. Isso é a gratidão. E outra coisa, a gratidão, perceba como que é importante. O sentimento de gratidão gera no nosso coração o sentimento de pregação. Eu gostei do que você falou. Você falou que quando você sente isso de verdade, você sente o verdadeiro evangelho, você tem vontade de espraiar ele, né? Os outros têm que ganhar também. Não só eu. Sim. Isso daí é uma mudança de perspectiva. Totalmente. Totalmente. Porque assim, se eu fico só pra mim, daí Deus vai me botar no ciclo de novo. Fala, você não entendeu, meu filho. Mas vamos lá. Os frutos da frase, tornarei porventura a ver o teu santo templo, tá aqui. Qual que é o fruto? Gratidão. Segundo, ele diz, com a voz do agradecimento. Segundo, eu te oferecerei sacrifício. Pô, eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou fazer meus sacrifícios ao Senhor. E aqui eu preciso do teu perdão. Continua me ajudando, porque eu preciso do teu perdão. Agora sim, se ele pode ter o perdão, por que o ninivita não pode ter o perdão? Pois é. Por quê? Por que não pode ser oferecido para os outros, né? Sim. E aí perceba que esse sentido do perdão é que faz ele voltar para Nínive e pregar lá. Terceiro, o que votei, pagarei. Que é o quê? Compromisso. Cara, a partir de agora eu tenho um compromisso contigo. E qual que é o compromisso de Jonas? Eu vou para Nínive.
Que coisa. Eu percebi um negócio agora, assim, é tenso, né? Como que muitas igrejas têm andado errado. A gente tá tão orgulhoso que a gente acha que é o fim último das coisas, né? Os outros não merecem tudo que a gente tem. A gente tá tão errado nisso daí. Pelo contrário, né? A gente tem que estar publicando pros outros que quem decide isso é Deus. Quem vai voltar ou não. A gente só tem que falar. E eu fico pensando assim, a gente tá tão envolto em nós mesmos, né? A igreja tá crescendo, tá ouvindo mais pessoas, mas vamos continuar aqui. Não vamos para fora. Não vamos chamar mais pessoas, porque os outros talvez não vão entender. Às vezes a gente tem medo de pregar pro próximo falar, não vai entender o que eu tô falando. Ele não vai entender essa salvação grandiosa. E pelo contrário, Deus que vai trazer esse entendimento para ele. A gente tem que falar. Trazendo pro contexto atual, a guerra de Israel e Hamas. Pô, muitas vezes a gente acha que, tipo, eles não merecem, são terroristas. Sendo que, pô, não é só isso, sabe? E a gente sempre traz uma... Como que fala? Quando você dá nome a algo. Adjetiva o outro? Estigmatiza, não? Você adjetiva o outro como se, tipo, ele não merece nada. Taxa o outro. Vamos tacar a bomba e matar todo mundo. Eles não merecem a misericórdia do Senhor. Vamos matar eles. Exatamente. A gente faz isso direto. Só que o próximo... Não só com isso, mas com coisas com pequenas da vida. Tipo, com tudo. O próximo aí fala muito sobre isso. De que é o seguinte. Eu acho que Jonas, quando ele fez isso, eu não sei nem se ele tinha percepção total do que ele estava falando. Mas quando ele dá um brado de vitória, né? Pra terminar a oração dizendo bem assim, Senhor... Ao Senhor pertence a salvação. Jonas era calvinista, cara, imagina. será? Hã? Jonas era calvinista? Não, com certeza. Com certeza, eu também. Ele não conheceu o Calvino, mas cara, ele a gente tá fazendo um... Isso daí é... Caraca, tem um nome na história que dá quando você pega um negócio lá da frente e coloca como nome do passado, sendo que esse negócio nem existia na época. Como é que era? Tem uma história sobre o Calvino, não sei se é verdade, o pessoal conta que ele não gostava de murmurar, né? Diz que a única vez que ele murmurou foi perto da morte, que ele queria que terminasse logo, que é pra ele morrer, né? Não sabia, não. Falaram isso, você falou, né? Se ele era calvinista. Pô, é que o cara faz tanto reconhecimento, mas depois de sofrer, obviamente. Mas ele demonstra, né? Essa questão de Cristo ser o centro, dele estar voltado, dele querer voltar para a ideia de salvação, e que agora ele entende que o ninivita pode merecer ou não. Não, agora... Quem decide é Deus, não ele. Agora, ele entende, agora ele isso. entende o seguinte, cara, olha... Esse negócio de salvação... É com Deus. Exatamente. O senhor define isso. Não sou eu quem vai decidir quem vai e quem não vai ser. E isso pra gente é muito importante, porque, novamente, isso precisa gerar em nós um coração humilde diante das outras pessoas. Sim. Cara, Deus tá tratando a gente. Deus tá o tempo todo mostrando como que a gente não tem poder sobre as coisas. A pandemia mostrou muito isso. Como é que um vírus que é morto com sabão e álcool matou quase 800 mil pessoas no nosso Brasil. E no mundo inteiro, milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E por mais que a ciência seja muito evoluída e muita gente tenha como Deus a ciência, ela não conseguiu resolver. Você falou de ciência. Essa semana, uma física alemã, física teórica, ela lançou um livro. Ela falou, olha, eu sou física teórica. Mas ela falou, não adianta o pessoal falar que o início do mundo resume-se apenas a um método científico. Ela falou, não tem como. E o que veio antes do início? Ela falou, não tem como eu saber. Exatamente. Então isso dá muito a ideia de Deus. Se você se voltar, você fala, quem que estava antes do início? Pô, tá Deus, mano. É ele que define isso tudo. Cara, ele que assim, estabeleceu essas coisas. A ideia... Quando Jonas... E aí é isso que é o importante, porque essa oração é uma oração de humilhação. É Jonas se desgarrando de tudo aquilo que ele acreditava. Desapego, né? Preciso. Era desapego. É ele falando bem assim, olha Deus, é o seguinte, a salvação pertence só a Israel. Que exercício, mas ele termina a oração dizendo bem assim, a salvação pertence ao Senhor, né? A Israel não. Que exercício, né? Eu lembrei daquela palavra despir, né? Despir não é só você... A ideia de despir é de você realmente se despojar de tudo aquilo que te cobre. E tem hora que a gente tá tão orgulhoso, tão envolto naquilo que a gente acha que é difícil, né? Desfazer, tirar essas túnicas nossas. Por isso que é difícil a conversão, velho. Por isso que é difícil a conversão. Porque, cara, hoje em dia... E eu vou mudar o paradigma, né? Antes, vamos pegar uma pessoa não convertida e que tá bem sucedida. Vamos pensar assim. Ela tá muito certa de que ela conseguiu tudo por conta própria.
que é tudo dela. E daí você lança uma outra... Que é merecimento, Aí você lança uma outra perspectiva pra ela. Fala, não, olha, você conseguiu tudo, mas porque tem um Deus que é misericordioso e ele quer que agora você volte pro centro. Fale, não, dependa de mim, cara. É o que você falou, por isso que é difícil converter. Isso daí, como que isso provoca um curto-circuito da cabeça da pessoa? E aí é que tá, por exemplo, a gente descansa nas nossas próprias verdades. Sim. E aí, quando a gente encontra a verdade de Deus, que confronta a nossa verdade, aí é que tá o ponto. E qual que era a verdade de Jonas? A verdade era, cara, pra mim, a salvação era só o povo de Israel. Pronto. E agora não é mais não. Você lançou uma ideia interessante, né? A gente descansa nos nossos berços absolutos, né? Ah, minha família faz 120 anos que é presbiteriana, todo mundo presbiteriano tem berço. Fui criado lá, certamente eu sei de tudo isso e muito mais. Daí quando eu me deparo com a verdade, sei que eu sei muito pouco. Muito pouco. Muito pouco e preciso me desapegar de tudo isso daí. Senão não vou pra frente. E aí, achando pouco o quanto que o coração de Jonas tinha sido tratado, o verso 10 diz que falou, pois, o Senhor ao peixe. E aqui ele mostra de novo a soberania de Deus sobre a natureza, né? O Deus falou pro peixe e este vomitou a Jonas na terra. Cara, ele poderia ter usado um monte de palavras, né? Pra falar bem assim, o peixe foi lá e soltou o Jonas. Ou ele poderia ter falado bem assim, e Deus mandou o peixe e Jonas saiu do peixe. Mas por que é tão importante esse termo vomitar, né? Nem o peixe que Jonas. Nem o peixe. Nem o peixe. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte. O que é que a gente vomita? Tudo aquilo tá fazendo mal. Tá fazendo mal. É o que tá fazendo mal. Pronto. E eu fico bem depois. Depois que eu tá fazendo mal, eu fico bem. Será que o peixe deve estar vivo até hoje? Deve estar. E aí... Ficou bem. E aí, a ideia qual que era? Jonas, tu era um negócio que faz mal, cara. É verdade. Deus mostrou pra ele. Você era a comida estragada. Você fazia revirar o estômago. Exatamente. É essa a ideia que Deus está trazendo aqui. É a ideia de tipo assim, cara, olha, te botei lá no fundo, tratei teu coração, você foi lá e agora você mostrou um coração grato, agora você quer fazer sacrifícios, agora você tem compromisso e agora você reconheceu o que eu queria que você reconhecesse, que era que eu que sou o dono dessa salvação aí. Mas ó o que tu fez pro peixe. Ele vai te vomitar. Você também não pra você lembrar que você é coisa ruim. Igual quem? Ninivita. O Ninivita. Exato. E aí, gente, é isso que a gente precisa aprender. Cara, eu percebi um negócio, né? A gente só não tem como, a gente tem que entender isso, porque eu tô pregando pra alguém que é igual a mim. Eu não sou melhor que o cara que não conhece a Deus. Eu percebi isso daí agora. Não tem como eu não pregar e não fazer essa assunção. Não tem como. Se eu fizer a assunção que eu sou melhor, eu tô errado. Cara, eu não vou conseguir pregar. Pronto, isso que eu ia falar. Eu não vou conseguir pregar o evangelho. Não tem como a gente pregar pro outro, eu com um degrau acima falando bem assim, eu tô certo e tu tá errado. Eu tenho que pregar pra um cara que tá de coração igual ao meu, falho, humano caído. De natureza, cara, na verdade, natureza contrária a Deus. Quanto mais o coração da gente for humilde, mais fácil de pregar o evangelho. Que chave hoje, hein, a gente entregou pro não pessoal. Não só em pregar o evangelho, mas você era isso que eu tava tentando pregar, né? Mas eu acho que o povo não entendeu direito, não. Que chave que a gente entregou. Cara, é isso. A gente virar. É exatamente isso. E isso E aí, Dudu, aí assim, até pra gente caminhar pra uma aplicação. Isso não conta somente no aspecto da evangelização ou da pregação do evangelho. Da vida, isso é vida. Cara, eu não posso... Cara, Dudu, eu vou falar um negócio aqui meio polêmico, mas segue o jogo. Eu não posso determinar, cara, que o meu candidato é melhor que o teu. Não, sim, não posso. De que a minha análise da economia é melhor que a tua. Aí, hoje, todo mundo fala o que quer. Todo mundo acha que tem que falar o que quer. Por exemplo... Todo mundo é cheio de certezas. Eu, Caio... Vocês nunca viram, e se Deus quiser vocês nunca vão ver, a não ser que eu esteja sabendo muito sobre isso, vocês nunca viram, por exemplo, eu falando de política no meu Instagram, nem falando, por exemplo, da guerra lá de Israel e contra o Hamas. Cara, eu assisto coisas, leio coisas sobre isso e tal, papapá,
mas eu não tenho capacidade intelectual, teórica, para poder dar uma opinião pública sobre isso. Uma coisa é eu estar conversando com minha mulher, pô. Dentro de casa. Ou numa mesa com o pessoal, ou numa diferente. Mas, agora. cara, eu chegar numa internet... Assumir a responsabilidade, né? De passar algo como verdade, né? Sim. Falar aquilo Não, lá... Aquilo... E tem coisas que são perigosas, Dudu. Porque aí, assim, é muito orgulho. Exato. É muito orgulho. É diferente da verdade de Deus, né? A gente pode passar porque é verdade mesmo. Porque não é nós, né? A gente não tá falando da gente. A gente tá falando do Deus Criador. Exatamente. Que é diferente. E então, que daí é o que você colocou. Eu só posso falar dessa verdade que é soberana se eu falar que ela também é a verdade que me constrange. Sim. Que constrange meu coração caído. Lá que é tão igual a da outra pessoa. Que ela pode vir, que ela não vai ser melhor do que eu, igual a mim. Ela vai tentar ser igual eu tô tentando também. Ser uma pessoa que acerta. O que a igreja precisa ser é humilde. E quando você é humilde, trazendo para o nosso contexto, quando você é humilde, você cresce em tudo. Por exemplo, trazer um exemplo aqui. O Chris Bumster, o Siban. O Siban. Ele... Todo mundo vê ele assim, que ele é, tipo, um cara super arrogante e tal. O cara é, tipo, super humilde, não sei o que lá. O lutador, o McGregor. O cara, toda vez que ele ia lutar com alguém, ele ofendia a pessoa. Exato. Provocava a religião da pessoa, ele tudo. Xingava tudo, né? Perdeu esculachado. Ele tá fora, ele tá afundado. O cara que lutou contra o Whindersson Nunes, que eu não sei quem que é, ele pegou a bandeira do Piauí e ele cuspiu na bandeira. E, tipo, o cara foi lá dar uma surra. Foi o McGregor. Não foi outro cara. Mas o McGregor fez um monte de coisa já também. Tipo, o Anderson Silva também, um monte de coisa. Sempre que a pessoa tá num ego muito forte... Ela vai... Salomão, né? A soberba precede a ruína. Exatamente. E a altivez de espírito a queda. É aquilo lá. É provérbios, é provérbios. E assim, cara, Deus precisa tratar nosso coração. Nós temos mais meia hora, pastor, ainda pra falar. Deus precisa e quer tratar o nosso coração. Sim. Então, por mais que a gente tenha a verdade nas nossas mãos... Que não é a nossa verdade, né? Que é a verdade de Deus. Exatamente. Muitas vezes, a eleição que a gente tanto prega como reformados, calvinistas, presbiterianos, é tanto nome que a gente é protestante. Tudo. A eleição que está nas nossas mãos, em vez de... Eu, inclusive, acabei de postar no Instagram da igreja isso. A eleição precisa gerar em gente humildade e gerou orgulho. E muito. Por causa do coração. Qual que é a proposta da eleição? Deus me escolheu porque Ele é misericordioso. Sim, com certeza. Com certeza. E a gente entendeu que Deus me escolheu porque eu sou preferido. Alguns, né, confundiram. Muitos estão confundindo. Não, né? Todos nós. Em certa medida a gente... em certa medida a gente acha que... O Jonas era esse. O Jonas era, cara, Deus escolheu a gente para ser o povo dele. Vocês não são, não. Por que eu vou pregar para esse povo, né? Na verdade, ele questionou Deus, né? E ele não entendeu. E o que o Jonas não entendeu foi o seguinte. Eu chamei vocês realmente para ser meu povo. Sim. Só que eu chamei vocês para ir lá nos outros povos. Sim. Chamar os outros que estão lá. É igual quando tá em algum trabalho evangelístico. Tipo, ninguém quer conversar com mendigo. Ninguém quer. Ninguém quer. Aí a gente vai criando todas as nossas barreiras sociais que vão aparecendo. E como a Isso Bíblia vai ter. Nos traz uma narrativa que ela replica nas nossas vidas sempre. Que é essa da gente se acha no direito de contestar os desígnios de Deus. Sim. Jó tava sofreu pra caramba. Não passou nem metade, acho que não, do que Jó sofreu. Mas Deus enquadrou ele. Falou, rapaz, onde estava você? Quando eu fazia tudo de maravilhoso, extraordinário que eu posso fazer, porque eu sou poderoso. Você não pode contestar o que eu falo. E a gente continua fazendo as mesmas coisas que Jó, as mesmas coisas que Jonas, contestando. A gente não é. Vamos usar um exemplo bem evidente que existe na vida da igreja. Às vezes, um irmãozinho que já foi da igreja, ele volta para a igreja, ou o irmãozinho que às vezes vem novo para a igreja fala: não vou dar pérolas aos porcos, não. Vou continuar conversando com o meu pessoal da igreja. Não vou cuidar daquele lá. Tá chegando agora. Vou ver se ele vai se firmar primeiro. Vou ver se ele vai se firmar primeiro. Daí depois eu vou começar a tratar com ele. Quando é o inverso, né? Eu tenho que ir para aquele cara lá que ele tá precisando. Exatamente. Que ele tá precisando. Então, assim, pra gente caminhar pro fim, nem sempre os peixes que aparecem na nossa vida nos levam para lugares ruins. Sempre. A gente precisa cair para depois levantar. Então, que Deus trate o nosso coração, que a gente caia
nas mãos do Senhor e Ele trate o nosso coração como tratou o coração de Jonas, né? E a partir dos próximos episódios de Jonas, nós vamos ver que Jonas, além de ser parecido com o filho pródigo, ele era parecido com o filho mais velho também. E a gente vai ver no capítulo 3 e 4 o coração religioso de Jonas. Jonas conseguiu essa proeza. Beleza, meu povo? Deus abençoe você. É no meio. Fique na paz. Que você assiste, compartilha, curta, ativa o sininho. Comenta. Manda pra família toda. Comenta aqui embaixo que a gente responde, tá? Eu respondo lá no YouTube. O Caio todo responde. mundo. Eu não. Tá bom? Mas ele vai estar lá. É o quê? Nós vamos estar... Se você precisar de uma igreja, nós estamos na Rua Mato Grosso, 1797. Isso. Primeira igreja presbiteriana, mas tem 6 igrejas presbiterianas. Se você não está satisfeito com 6 igrejas presbiterianas, tem outras igrejas que estão falando a verdade também. Então, verdade, não é só presbiteriana, não. Mas assista, compartilha. E sempre responda, será que isso aqui tem a ver comigo, né? Fica pensando na vida do outro, não. Lembra Olha pra que você. Essa palavra é pra você. Perceba se você não está sendo orgulhoso com a verdade que Deus colocou no seu coração e que a gente pregue cada vez mais o evangelho. Drop the mic. Mande para toda a sua família. família. Valeu, meu povo. Falou, Deus pessoal. abençoe. Até mais. Valeu, tchau. Fui.